Muito bom dia, novos Jedis, bom dia, velhos Jedis e bom dia, Padawans. Quem se tornou Padawan aí hoje é um dia muito especial, eu não posso falar por quê, né? Galera, bom dia a todos, boa segunda-feira, bons negócios, vamos fazer aquele panorama. Olha o panorama, meu compadre, para a gente ter aqueles pontinhos maceteados, aqueles pontinhos que geralmente dão um financeirinho, né? La Plata, né, meu compadre? Vamos fazer esse panorama em dólar e índice B3 Brasil, fechou? Galera, o que eu tenho para dizer para vocês? Os últimos panoramas que eu tenho feito, todos os pontinhos têm sido trabalhados e pelo menos no dólar, que é o meu mercado principal, pelo menos nele está dando muito bom. E hoje eu vou falar sobre um pouco da frequência e amplitude que eu venho utilizando já tem umas 3 semanas, está respeitando muito bem. E no índice a gente vai dar um panorama um pouco maior para uma possível reversão aí, tá bom? Então vamos para o gráfico sem muita enrolação. Já vamos começar falando desse camarada aqui, do índice futuro. Então, gráfico diário, índice futuro. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando aqui. Tá, é índice futuro. Vou dar um zoom e você vai entender. Presta atenção. Seguindo os estudos que nós tínhamos no passado, deixa eu colocar logo ele aqui. Veja bem, vou tirar isso aqui, que agora não faz mais sentido. Essa LTB. Ele tinha uma LTB que era traçada, que ela afunilou, né? A gente fala que essa LTB afunilou aqui, ó. Certo? O que eu percebo, jovem Padawan e jovem Jedi? Essa LTB foi rompida e o fechamento foi muito em cima dela, cara. Entendeu? Então, romperam a LTB no último dia, ó o zoom. E o fechamento foi muito em cima dela. Normalmente o pessoal fala, se fechar acima, ele vai andar, vai embora. Não é bem assim, jovem Jedi. Por quê? Porque isso aqui é uma zona de preço. Isso aqui é uma região, tá vendo? Olha essa região de preço aqui, ó. Que ele traz desde 1900 bolinha. Entendeu? Então isso aqui é uma zona de preço. Uma vez que você entendeu que isso é uma zona de preço, hoje é um dia no qual você tem que ver se realmente ele já vai abrir guepado para cima e vai dar sequência nesse movimento de reversão, fazendo o famoso W. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Famoso W no gráfico diário, que é um indicador de reversão de tendência, né? 1, 2, 3, pá. Então vamos ver se ele já abre guepado para cima e vem buscar novos ranges, né? Sobre novos ranges, ainda em gráfico diário, nós temos 3 regiõezinhas aqui, presta atenção. Se ele de fato romper essa LTA, ele vem buscar essa região do 340, 366, 360, 115 mil, tá? 115 mil. Lembrando que, mexi aqui sem querer. Lembrando que essas máximas feitas no último dia, olha onde é que foi. Foi justamente na região do 114.400 ao 586, que é o famoso 600 também. Então, nessa zona de preço de 200 pontos, ele deixou essa máxima. O que eu vou fazer? Vou pegar um quadrante desse aqui. Como isso aqui é gráfico diário, quando a gente for para o tempo gráfico menor, você vai entender. E vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que ficar atento a essa região de preço. Haja vista que ele respeitou essa zona de preço no último dia. Entendeu? Fechou. Agora eu vou tirar esse gap que já foi fechado. E vou seguir na expectativa do índice para cima, se abrir gapado, buscar fazer um teste nessa zona de preço. Se romper, ele vem buscar a segunda região. Qual que é a segunda região? Nós temos marcado lá. 115.400 ao 900. É uma região de praticamente 500 pontos aí, ó. Né? E depois o fundo de região anterior, bem trabalhado, a região maior, 116.500 ao 117.500, uma região de 1000 pontos. O que você tem que entender, jovem Jedi? Dentro dessas zonas de preço, o pau quebra. Então, para quem é scalper, e eu parto do pressuposto que muitos de vocês são, afinal de contas também é meu perfil, né? Meu perfil principal é scalper. Para quem é scalper, você tem que encontrar essas zonas de preço embaçada,
para você buscar fazer suas operações protegido pela guerra das gangues. Como assim guerra das gangues? É a guerra dos compradores versus vendedores. Deixa os caras brigar, o que tiver no chão você dá um bicudo e sai correndo, cata grande e sai correndo. Entendeu isso? Então a gente vai sempre buscar essas zonas de preço para a gente escorar nossas operações para trás dessa paura, desse pau deles aí, tá bom? Fabrício, você não faz tendência então? Faço, Jovem Jedi. Inclusive, estou aumentando cada vez mais o range dos meus trades de tendência, mas aí vem um detalhe. Você geralmente vai fazer um trade desse ou dois no dia, mas você espera os melhores aparecerem. Sabe o surfista que espera as melhores ondas? As melhores ondas? É isso aí. Então ele espera as melhores ondas, quando ela vem, ele entra nela e vai surfando. Sacou? Vamos lá, Jovem Jedi. Agora eu vou cair para um tempo gráfico menor. Vou tirar os estudos. Fabrício, se a briga é pado para baixo, se a briga é pado para baixo dessa LTB, ele vai continuar dentro dessa zona de preço aqui, ó, que vai dos 110 mil aos 113 mil, que agora ele deixou um topo. E aí o índice pode formar o quê? O que ele pode formar? Uma zona grande de lateralização, ó. Sendo que ele rompeu para baixo e voltou, agora ele rompeu para cima e voltou. Entendeu isso? Então ele pode ficar lateralizando, tá bom? Nessa faixa de preço, 113 aos 110, 2.000 pontos aí. Ok, se o fechamento de hoje for abaixo dessa LTB, eu tenho que continuar acreditando nesses dois cenários. Primeiro, ele volta e testa o fundo, ou quando ele chegar nos 110 mil pontos aqui, se ele respeitar, aí eu passo a acreditar nessa zona de lateralização, onde houve dois falsos rompimentos, tá bom? Esse é o cenário do índice. Vou colocar aqui 5 minutos para você entender. Nós tínhamos uma LTA traçada nos 5 minutos. O que você pode fazer? Replica essa LTA que antes era nesse topo, agora você calibra para uma amplitude maior. Como é que eu faço isso? Você joga ela nesse topo aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Uma travadinha, uma travadita. Caiu a conexão, porque eu faço eu faço a gravação com vocês. Bom, aproveitar para dar um reset. Eu faço a gravação aqui com vocês offline, né? Offline esse vídeo. Aí, tá até aqui, tá travando. Aí, beleza. Esse vídeo ele é gravado offline, então quando tem a conexão, a Profit ela dá aquela desconectada e espera voltar. Como essa gravaçãozinha não tem corte, você vai esperar um minutinho aí comigo enquanto eu reinicio a ferramenta aqui. Mas veja bem, Jovem Jedi. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você pegar os movimentos macro, você entender qual que é a jogada do teu ativo macro, no movimento macro, entendeu? Quando você enxerga o movimento macro, aí você projeta os alvos dentro do movimento micro. Como assim? Então você não faz tendência, já me perguntaram isso acho que umas 4 ou 5 vezes. Faço, Jovem Jedi, mas agora você vai entender. A tendência eu vou buscar em cima do movimento macro. Exatamente. Eu faço ela em cima do movimento macro. E aí eu pego o sinal entrando no movimento micro. Porque aí eu tenho um stop do movimento micro com o alvo do movimento macro. Sacou? Muita gente só faz dentro do seu próprio time frame. Porque muitas pessoas operam apenas um time frame, 2 time frames no máximo. Tá errado, você tem que ver aonde tem alvo, qual que é o movimento maior para você tomar uma decisão em um movimento menor, entenderam? Vamos lá, vamos voltar aqui, para a gente não prolongar muito também, né? Então, uma vez que você pegou essa LTA, agora você projeta ela com base no topo que ele deixou, que é esse aqui. Então, se ele for continuar essa tendência, ele testa por cima aquela LTB antiga, tá vendo ela passando aqui? Ele vai testar por cima e deve continuar seguindo tendência. Se, e tão somente se. Lembrando que o nosso 500 e 800 que estão aqui embaixo é pontinho, tá? É pontinho.
pode ser que dê compras agora na região da LTA. Então, se porventura acontecer isso aqui, ó, vou mostrar aqui. Ele abre no mesmo nível, fica brigando e vem testar. Aqui é o ponto onde os dois fatores convergem, né? Então tem que ficar esperto nisso aí, tá ok? Vamos falar do nosso amigo dólar. Eita, moleque, olha só que coisa linda, né? Vamos falar do dólar nos últimos 3 dias. Presta atenção. Primeira coisa, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vamos colocar no gráfico diário aqui. Ó, aqui em cima da minha cabeça aqui, ó. Isso aqui é gráfico diário, dólar futuro. Presta atenção. Dólar futuro no gráfico diário ganhou as duas médias principais que eu tenho aqui, que é uma de 305 períodos e uma de 200 períodos, certo? Então ele ganhou essas duas médias. Em tese, eu tenho que acreditar em um movimento altista do dólar. Contudo, preste atenção. O dólar subiu 1, 2, 3, 4, 5, equalizou 6, e aqui já mostrou uma indecisão maior. Corrigiu. Aí ele já vem subindo. 1, 2, 3, lateral. 4, alta, ajuste de alta. 5, ajuste de alta. Certo? Então, veja bem. O dólar ele tem trabalhado, olha esse padrão de comportamento aqui. Ele tem trabalhado em patamares de preço. Eu já falei, cansei de falar isso aí para vocês. É óbvio, por quê? Porque uma moeda ela tem que ser um pouco mais estável do que um próprio índice, certo? Afinal de contas, o câmbio, se ele oscilar muito, ele ferra com todo mundo que está importando e exportando no país, tá? Então presta atenção. Eu já disse isso para vocês e vou voltar a repetir. Isso aqui é um novo range dele. Isso aqui é um novo range, um novo patamar de preço do gráfico diário, tá bom? Então agora eu vou voltar aqui para esse gráfico, vocês vão entender. Partindo do pressuposto que ele está nesse novo range, que seria isso aqui, do gráfico diário, o que que nós temos? Olha só, observa comigo. Trabalhando, 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 rompeu, deixou o topo. Então, esse é o primeiro patamar. Ele mostrou isso aqui, ó, nesse dia. Aí ele confirmou nesse outro, confirmou nesse outro, confirmou várias vezes. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante a se levar em consideração. Que ponto é esse, Fabrício? 545, é ponto Ioda, inclusive, né? Ponto Ioda, verdinho, 545,95, que é o mesmo 546. Então, você vai levar em consideração a região do 46 ao 50, tá bom? Então, 546 ao 550, ponto Ioda. Anota aí. Beleza, aí ele veio, ó. Pá, mostrou o fechamento de gap, depois mostrou um fundo mais baixo, lá no outro ponto Ioda. Que ponto Ioda é esse, Fabrício? 502,83. Então, do 503 ao 500, lembra que eu falei que é uma zona de preço? O dólar está trabalhando em 50 centavos, se é que você entendeu. 50 centavos, 550 aqui ao 500, tá bom? Abriu gapado no fundo da região. Qual foi o fundo da região? 492, 490, tá bom? Abriu gapado no fundo da região e já veio buscar direto. Pô! Quem que ele veio buscar direto? Os 50 centavos que eu falei para vocês que ele está trabalhando, certo? Então, esse ponto ele é importante. Voltou, testou novamente. E o meio da região está sendo 525 e o fundo da região 492. Então, galera, deixa eu voltar aqui. Para quem me acompanha já há algum tempo, vai lembrar da famosa faixa de Gaza. Eu sempre batizo uma zona de lateralização do mercado como faixa de Gaza. E agora essa é a nova faixa de Gaza do dólar. Só que agora é uma faixa de Gaza grande, que vai lá do 490 ao 550. Entendeu? São 60 centavos no dólar de oscilação, sendo que o meio dessa faixa de Gaza está sendo 520, do 20 ao 25. Então, olha só, presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Então, aqui é o topo da faixa de Gaza. Ó, a faixa de Gaza é essa. E o meio dela é essa zona de acumulação aqui. Contudo, tem dois detalhes que eu quero chamar a atenção. O meio dela não é bem o meio, tá? Só para vocês saberem. O meio dela não é bem o meio, é um pouquinho mais alto. Só que tem um detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês aqui agora. Presta atenção. Região de maior volume.
região de maior volume, região de maior volume. Então, os 3 volumes dessa região veio 1, 2, 3. O meio dessa faixa de Gaza não é bem o meio. Agora vocês vão ficar doidos, né? Olha só. 1, 2, 3. Estão vendo? Então, o pau quebra aqui, ó. É aqui que o pau quebra. Aqui são os vendedores não deixando ganhar para trazer de volta para essa região. E se você perceber a diferença de volume daqui para baixo e lá para cima, só nesse dia que ele foi um pouco mais flat. Nos outros dias, nos últimos 2 dias, o pau quebrou aqui, ó. Então você vai marcar aqui, ó, uma zona dentro da outra, ó. Do 23, é até ponto ioda, tá vendo aqui, ó? Do 23 ao 37, nessa zona de preço aqui, tá bom? Marque essa zona de preço aí, do 23 ao 37. O topo da faixa de Gaza, do 46 ao 50, o fundo da faixa de Gaza, do 500 ao 490, tá? São 10 pontos aqui. Por quê? Porque ele pode fazer isso aqui, ó, dar uma violinada e voltar. Ó, dar uma violinada e voltar. Ó, dar uma violinada e voltar, briguepado com tudo para cima. Inclusive, nós pegamos compra aqui nesse dia, né? Subimos comprado do dia todo. E aqui foi o payroll, né? Bateu lá no fundo e voltou. Nós subimos comprado, zeramos aqui no ajuste com vocês. Tá bom? Então, o que nós temos aqui, efetivamente, né? 490, 502, 513, 524, 535, é o topo ali, ele disse em 37. Então, do 22 ao 37 é a faixa de preço. Do 46 ao 50, né? Aí depois nós temos 56, temos 67, 78, 89, tá bom? 84, 89. Todos os pontos iodas aí para cima, tá? Bom, galera, queria trazer essa situação para vocês, né? Que essa faixa de gás, o meio não é no meio, é um pouco mais alto. Né? É ali onde está tendo a briga, a trocação de lote, efetivamente. Tá bom? Marquem esses pontos, trabalhem aí pela manhã. E às 3 horas, horário de Brasília, às 15 horas, eu volto com vocês ao vivo no Instagram. E vou com vocês até às 16h30, 17 horas estourando. Tá bom? Até umas 16h30 aí. Fechou? Fiquem todos com Deus. Bons negócios, boa segunda-feira. Ah, tem detalhe. Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, feriado bancário nos Estados Unidos, tá? Então, pode entrar uma volatilidade um pouco menor, então o dólar tende a ficar um pouco mais estável. Contudo, isso é só uma tendência, porque eu já vi em feriado dos Estados Unidos que o dólar andou quase 2%. É incrível. Tá bom? Galera, bons negócios, bons trades, boa semana, que Deus abençoe sua semana. Amanhã é feriado, a gente já entra em depressão aqui, porque que não tem, né? Não tem mercado, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Aproveita aí com a sua família, com seus filhos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!